Cor, do ponto de vista do universo físico, é produzida por uma radiação eletromagnética cujo comprimento de onda alfa está na faixa visível do espectro, aproximadamente entre 400 a 800 nanômetros. Cor é um espaço vetorial R de terceira dimensão, podendo ser representada por uma função R real de uma variável real. Na figura, mostra o espectro visível, que está entre 400 a 800 nanômetros. Acima de 800 nanômetros está os raios infravermelho, radar, FM, TV, ondas curtas, AM, e abaixo de 400 está os raios X e o raio gama. O processo de formação de cor são três: aditivo, que é a soma das cores, que será igual ao branco, onde os raios de luz são combinados para determinar a cor. Exemplo do processo de formação aditivo são os monitores. Subtrativo é o processo que elimina os componentes espectrais e a partir daí determina a cor, usando um filtro ou um corante. Exemplo desse processo de formação são os data shows usados na apresentação de slides. O outro processo é o pigmentação, onde absorve determinados comprimentos de onda e reflete em outros. Exemplos desse processo são equipamentos como impressoras. Pode-se entender que os pigmentos são filtros, configurando um sistema subtrativo. Existem diversos sistemas que interpolam as cores primárias para obter outros tons. Alguns são RGB, Red, Green e Blue, SN, Y, ciano, o magenta e o yellow, Y e Q adotado pelo NTSC, IUV adotado pelo sistema europeu PAL, HSV, Hue Saturation Value, e HLS, Hue Lightning Saturation, como iremos ver ao decorrer dessa videoaula. O modelo RGB é o padrão para monitores, formando as cores no processo aditivo, explicado anteriormente, e é formado a partir da adição de uma cor a outra para formar uma cor secundária. Normalmente são 256 intensidades para cada cor, começando com a intensidade no seu estado de repouso, onde tem energia mínima, que é 0. Temos o preto, e o branco será a intensidade 256. Como visto no cubo, o preto ele vai ficar 000 e o branco 111, sendo representado pelo cubo diagonal, que é igual à cor cinza. As cores podem mudar de monitor para monitores. É um subconjunto de cores que o sistema visual humano pode perceber. Nesse diagrama de cores, observamos aí o RGB, que são as cores aditivas, o R, o Grey e o Blue, onde um adicionado ao outro vai dar uma outra cor. SN e YK são as cores subtrativas, que eliminam os componentes espectrais e determinam a cor. Outro exemplo de formação de cores subtrativa são os refletores usados nos palcos em shows. A impressora, que é a pigmentação, e o slide, que é o subtrativo. Aí está o cubo de cores, com as três dimensões, representado pelo RGB, cada um no seu total 255, e em cima, que são todas as intensidades, que é o branco. Quando todas as intensidades forem 0, ele estará no seu estado de repouso, que será a cor preta, onde existirá ausência de luz. Temos os dispositivos de entrada e de saída, que fazem a reconstrução das cores. Os de saída, monitores, impressoras, displays, datashows. E os de entradas poderiam ser scanner, câmeras, entre outros. Foi necessário, com o uso na indústria, formar um padrão dessas cores. Existe um padrão para as cores dos monitores, onde a organização que define isso é o CIE, Commission Internationale l'Éclairage, que define esse padrão. Porém, existem variações de monitor para monitor. Monitores com o perfeito sistema padrão são muito caros, não sendo viáveis para os usuários comuns. Nos televisores, quem define esse padrão é o CMTPE, Society for Monitor Picture and Television. No sistema computacional, a computação faz o aperfeiçoamento das cores. A interface é o sistema que busca oferecer uma interface adequada à especificação de cores por uns usuários. São eles: HSV, introduzido com o objetivo de especificar a cor do monitor, introduzindo um sistema de coordenadas no cubo mRGB. Mede o brilho de uma cor através de uma grandeza chamada valor da cor. O valor de uma cor é igual a RGB. Introduzido por Alvin Henry Smith em 1978, com a finalidade de especificar
cor num sistema de pintura por computador. No HSV, a cor não é definida em uma função de primárias. É definida por um hexágono duplo, derivado do cubo RGB, onde tem uma facilidade para especificar as cores. A figura aí mostra o hexágono, onde temos aí as letras representando a matiz, a saturação e o valor. Na interface HSL, ela é similar ao HSV. A HSL melhor define a noção intuitiva da saturação e do ligands, com dois parâmetros independentes. A figura mostra a interface HSL. No diagrama de cromaticidade, o modelo assume uma combinação linear dos três estímulos de luz coloridas percebidas pelo olho humano, no caso o vermelho, o verde e o azul, que são RGB. O tristúmulo das cores é fundamental, lançada em gráfico tridimensional, onde X representa vermelho, Y representa o verde e Z representa o azul. O gráfico resultante assume uma forma de ferradura. Por isso mesmo aparece como um hot choice nos textos em inglês. 1931 é importante, porque leva em considerações a sensibilidade de percepção do olho humano. Como modelo, ele limita essa percepção um pouco acima e um pouco abaixo dos limiares da visão humana. O gráfico acima mostra o diagrama de cromaticidade e seus limites de reprodução de cores que se obtém ao adotar o modelo RGB. As linhas dos triângulos delimitam os pontos onde determinam as combinações de cores. Na prática, isso significa que o RGB é incapaz de reproduzir cores além desses limites, como costuma ser o caso dos monitores de computador.